Paz do Senhor, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, seja sobre as nossas vidas. É bom estarmos aqui nessa manhã, para a glória de Deus, iniciando a nossa EBD, né? Eu quero desejar a todos um bem-vindo, que o Senhor Jesus Cristo, Ele seja sobre as nossas vidas nessa manhã. Nós vamos estar fazendo o estudo da Palavra de Deus, tá? Lição 2 dessa revistinha aqui, ó. Revista da Central Gospel, excelente revista, aconselho a todos que não tenham essa revista para que possam adquiri-la. É maravilhosa, revista muito boa, o assunto é interessantíssimo. Está falando sobre o decálogo, a ética do Sinai. Comentarista, o pastor Walter Brunelli, muito boa. Vamos estar fazendo menção dessa lição aqui, ó. A lição de número 2, muito boa. Eu estava pouco agora finalizando. Existe somente um Deus, né? A questão que vai ser tratada aqui diretamente, de maneira muito incisiva e catedrática, sobre a questão da idolatria. Então, eu quero te convidar para você, com a sua família, para que você acompanhe essa lição de hoje aí, porque vai ser uma lição assim muito boa, onde o Espírito Santo de Deus vai transmitir para nós assim um conhecimento bem profundo dentro dessa questão, dentro desse assunto aí de idolatria, tá? A queda do politeísmo e o monoteísmo, a adoração a um só Deus. E hoje em dia essa questão é muito cultural, é muito forte em algumas regiões do mundo, né? Mas eu acredito que o Espírito Santo vai falar conosco assim de maneira muito própria, muito profunda conosco, tá bom? Sejam bem-vindos, o pessoal que está chegando aí, eu estou vendo o pessoal chegando, Cristiane Porto, Irmã Maria do Socorro, Luana Rabelo, Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Avisa aí o pessoal aí, quem de repente perdeu um pouquinho a noção do tempo por causa da pandemia, avisa aí o pessoal que a gente está online aí, dando essa aula da EBD pela misericórdia de Deus. E eu quero te convidar para que você venha fechar os seus olhos. Nós venhamos ter uma palavra de oração nesse momento, para a gente começar a nossa EBD online, tá bom? Você que não é da Assembleia de Deus de Porto Novo, mas está no nosso grupo AD Porto Novo Online, é muita satisfação tê-los conosco. Para nós é uma satisfação imensa. E quem sabe, assim que acabar toda essa questão de pandemia, você nos faça uma visita, né? Aí a gente vai poder te dar um abraço, poder te dar um beijo, como é de praxe da nossa igreja, tá bom? Feche os seus olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor e agradecer a Deus por esse momento, né? Pedir a Deus sabedoria, graça, que o Espírito Santo de Deus seja o nosso professor, seja o nosso mestre nessa aula. Porque o homem não tem nada para dar para ninguém, eu não tenho nada para dar para ninguém, e nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo, tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, bendizemos o Teu santo nome, glorificamos o Teu nome pela oportunidade que nos é dada pelo Teu Espírito Santo de estarmos aqui, Senhor, nessa manhã. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida da Sua igreja que se encontra online, mas a Sua igreja não é o templo, não é as paredes, mas é a necessidade de estarmos unidos uns com os outros. Estamos, Senhor, mesmo mediante uma distância, ou curta ou longa, mas estamos reunidos e unidos em um só pensamento, em um só espírito. Te pedimos, fale conosco nessa manhã de domingo. Fale conosco a Tua vontade, que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor, que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que a iluminação do Teu Espírito seja sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento. Fica conosco, eu Te agradeço por tudo e entrego a direção desse trabalho em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, vamos para a nossa lição, onde o Espírito Santo de Deus vai falar conosco assim de maneira muito poderosa, eu acredito, em nome de Jesus. Vamos lá? Existe somente um Deus. Olha só que coisa extraordinária. Olha que coisa
maravilhosa. Existe somente um Deus, né? Então, o texto bíblico é o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Quem está sem a revista, abra aí, sem pressa, sem correria. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de 1 a 9. Tá? Deuteronômio é o livro da revisão da lei. É o livro da revisão da lei. Dentro do Pentateuco, guarde essa palavra, Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, todos eles escritos por Moisés. Dentro do Pentateuco, o Deuteronômio é a revisão das leis. É a revisão das leis. Deus chama o povo agora com um território já praticamente já em conquista, né? E o povo já tinha adentrado na terra prometida, já tinha guerreado as suas guerras, e ali o governo de Israel, o estabelecimento do povo de Israel em Canaã já estava praticamente consolidado, né? O povo tomando as suas possessões, Deus distribuindo as tribos nas suas possessões. Deus vai fazer uma revisão da lei com o povo, Deus vai recapitular a lei com o povo. Então é isso que acontece em Deuteronômio, no rápido contexto histórico, para que nós venhamos entender. Tá? Então, uma das questões que vão ser combatidas veementemente pelo próprio Deus é a questão da idolatria. Deus não aceita idolatria. As pessoas às vezes não entendem. Deus não quer ser idolatrado. Deus quer ser amado, e amor é maior do que a idolatria. O amor é um princípio, o amor não é um sentimento. E a idolatria, ela tem na sua raiz um princípio profano, tá? Onde as pessoas precisam de uma imagem, onde as pessoas precisam de um ponto de contato para sentir o Deus deles presente. Tá? Então hoje, né, vou trazer um termo aqui, até muita gente vai falar, caramba pastor, mas existe isso, a idolatria moderna. A idolatria moderna, a justificativa hoje de quem usa de uma estátua, de uma imagem de escultura é o seguinte: aquilo dali é apenas uma memória, é algo para a gente lembrar daquela pessoa, daquela pessoa que foi um referencial para nós, é apenas para lembrar. Isso não é justificativa. Idolatria é idolatria. E quando a gente observa dentro do contexto bíblico, Deus vai combater de maneira muito árdua a questão da idolatria. Tá? E a idolatria, não, de repente, pode não ser uma estátua, mas uma pessoa viva. Hoje nós temos líderes espirituais aí, dentro até do próprio meio evangélico, que o povo não venera, não respeita, não ama, mas idolatra. Quando você toma o lugar de Deus na sua vida e coloca aquela pessoa, né? E um exemplo assim que eu vou citar assim, bem básico: o pastor da igreja morreu, o pastor da igreja caiu, o pastor da igreja fica impedido de ser pastor, de repente por pecado, e as pessoas elas desviam da fé, elas caem, elas perdem um caminho espiritual que é pautado pela palavra. Isso é idolatria. Você não pode estar fundamentado no pastor Jorge, não pode estar fundamentado em pastor nenhum, em líder espiritual nenhum. Por mais usado por Deus que ele seja, você tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Isso é muito importante, esse entendimento. Tá? Você não pode estar fundamentado num homem. Eu me lembro na queda de um grande televangelista americano, a igreja de Porto Novo sabe que eu falo muito sobre ele. Quando ele caiu e declarou a queda dele, em uma semana ele perdeu 500 mil membros, e muitas pessoas foram para o mundo, voltaram e abandonaram a fé. Então isso não é postura de um servo de Deus. Você serve a Deus, não serve ao pastor. É claro que a gente sempre fala sobre o carinho, o respeito que a gente tem que ter pelo pastor, pela família pastoral. Isso é muito importante, porque isso nos remete à autoridade dada por Deus à igreja, uma liderança espiritual. Mas entenda que o seu pastor é um homem também que tem falhas e precisa da misericórdia de Deus. Por isso precisa ser amado, por isso precisa ser honrado, e a Bíblia sempre vai dizer isso, o ministério da sua igreja, a liderança da sua igreja num todo. Tá?
Mas vamos para o texto bíblico, porque o Espírito Santo vai falar muito conosco nessa manhã, tá bom? Deuteronômio capítulo 6, verso de 1 ao 9, vai dizer assim, ó: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que o fizesses na terra a que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Presta atenção, que a gente vai fazer um comentário rápido aqui, que a gente não pode se deter muito no texto, porque a gente tem muita coisa para falar. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deu para anotar a responsabilidade do texto bíblico? Pastor, Pentateuco, Deuteronômio é lei. Sim. Mas lembra do estudo que nós tivemos? Da aula passada? Halachá, né? E a questão da subdivisão da lei. Moral, cerimonial e civil. Tá? Então, Cristo brada, tetelestai na cruz do Calvário, tudo que é cerimonial se cumpre nele, mas o moral não. O moral não. Tá? Aqui é uma condição moral quanto à adoração espiritual. Tá? Então a gente precisa ter cuidado para entender isso. Deus não tem representantes no mundo espiritual. Para matar a questão da idolatria, e daqui para frente você ter isso descortinado, Deus não tem representantes para operação de milagres, para salvação. Todo milagre emana de Deus, de mais ninguém. Deus não tem representante para operar milagre. Deus não tem. Se houve um milagre, um ou outro vai referir a fulano, a beltrano ou a cicrano. Quem opera milagre é só Deus. Isso é o que a Bíblia diz. E se você crê na Bíblia como regra de fé e prática, você não pode atribuir esse milagre para mais ninguém. Ah, mas a petição do milagre foi para fulano, beltrano e cicrano. Ele não tem poder para isso. Só quem tem poder é Deus. Então, se aconteceu e de repente o pedido foi para a pessoa errada, Deus teve misericórdia e fez o milagre. Então, já começa por aí. Então, só existe um mediador entre Deus e o homem. O apóstolo Paulo vai falar, ele é quem? É Jesus Cristo. Mais ninguém. Mais ninguém. Não tem mais ninguém. Não tem que colocar outra pessoa nessa história. É Deus que na sua infinita bondade, misericórdia, graça, estende a sua mão e opera milagre. Ah, pastor, mas é minha fé. Tudo bem que é a sua fé, mas eu estou falando algo pautado pela Bíblia. E se a sua fé está na Bíblia, meu irmão, você não pode entender de outra forma, a não ser pela palavra de Deus, que é soberana. Tá? Mas vamos dar continuidade. É outra coisa, existe uma responsabilidade da família. O texto diz aqui, eu e você, pai e mãe, temos a responsabilidade de fomentar esta fé dentro da tua casa. Por isso que vai dizer assim, ou seja, por testeiras, dirás aos teus filhos, olha, no caminho, em casa, na sua porta, assentado à tua mesa. Sabe o que é isso? Aí muita gente não gosta, porque eu bato nessa tecla, né? Pô, pastor, é chato. Vida de exemplo com Deus. Não adianta você
falar de Deus, mas não viver o exemplo que Deus deixou. Então todas essas questões da idolatria, Deus já combatia já na época do povo de Israel, na consolidação do império, do governo de Israel naquela época. Por quê, pastor? Porque existia um perigo de contaminação do povo de Israel na terra que eles estavam possuindo. Olha só, o contexto histórico, quando você pega o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, você vai ver em Gênesis que depois da queda do homem, no capítulo 3, o homem vai se perder quanto à liturgia e quanto à adoração. Por quê? Porque Deus era muito explícito com a humanidade, com o homem. A Bíblia diz que na viração dos dias o Senhor entrava no Éden e conversava com Adão. Você já parou para pensar nisso? A transmissão de conhecimento como era? Tem gente que não consegue fazer nada online, não consegue. Isso aí é da pessoa, de pessoa para pessoa. Tem gente que não consegue fazer uma faculdade online. Fala que não consegue, que precisa de um professor presente. Naquela época, o ensino era uma coisa tão extraordinária que o próprio Deus adentrava no Éden, se manifestava para Adão na viração do dia e falava com Adão. E eu queria poder participar dessa aula, da transmissão de conhecimento direto da boca de Deus para Adão. Isso é uma coisa fora do comum. Um homem no seu estado original, um homem na sua grandeza de criação, no estado perfeito, de Deus transmitindo conhecimento. Tanto que tudo que Adão nomina, você vê hoje que são coisas perfeitas, né? Permanecem até hoje. Então a gente precisa entender isso, tá? Que Deus não tem representante. O texto áureo diz assim, olha: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, verso 4. Olha só. Mas querem justificar a criação de imagens de escultura, a criação de pontos de contato para exercício da fé. Isso não tem justificativa. Embora você leia esse texto aqui isoladamente e fale de maneira clara, eu te convido a ler o contexto e a conhecer a obra. Porque eu falo com propriedade de conhecimento no contexto, na obra. De Gênesis e Apocalipse são uma condenação à adoração aos deuses que não sejam o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Elohim, o Elion. Israel conhece o grande Hashem, o grande nome sagrado, e a revelação do povo no Egito será essa: Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Só que hoje o conhecimento que nos é dado e a revelação do Evangelho, ela é progressiva, entendam isso. A manifestação genuína, soberana e total e completa de Deus para a humanidade se chama Jesus Cristo, tá? Então hoje, quando falamos em nosso Deus, o nosso entendimento de revelação máximo de Deus para a humanidade é Jesus Cristo. E a gente precisa entender isso. Então não há mediador entre Deus e o homem. A gente tem um exemplo muito claro de Israel no Egito. A manifestação que nós vemos no Egito das pragas, Deus ele vai destronando Deus por Deus no Egito. Por quê? Porque Israel conhecia o Senhor por palavras. Existia uma tradição oral muito forte no meio do povo judeu, e eles procuravam mantê-la, que era do pai falando para o filho sobre a manifestação do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, de como Abraão foi chamado na terra de Ur dos Caldeus. Existe até um consenso pelos teólogos que o livro de Gênesis foi escrito pela tradição oral, pelo conhecimento que o pai de Moisés e a família de Moisés passa para ele, que o pai passa para ele, tá? Se não me engano, Arão passa para ele. Existe até um consenso. Outros vão dizer que a revelação do Sinai, na revelação do Sinai que Deus transmite esse conhecimento para Moisés, que é através da
verbalização, e Deus vai falando para Moisés, pela revelação ele vai escrever de Deus. Outros vão acreditar que foi pela tradição oral, de pai para filho. Mas é por quê? Porque isso é muito forte, isso é muito próprio do povo judeu. E Deus vai precisar se manifestar de uma maneira muito, que eu posso dizer assim, muito eficaz. Porque Israel ouvia falar. Tá? E Deus, guarde bem isso, o nosso Deus, ele é inominável. Deus foi tão bom, tão gigante no amor com a humanidade, que para que nós entendêssemos a manifestação dele, ele enviou o seu Filho. Mas o Deus do Antigo Testamento, ele não tinha nome, ele não tinha rosto, ele não tinha símbolo. Ele era um Deus inominável. Por isso que quando ele se manifesta a Moisés, e Moisés vai falar, mas o que eu vou dizer? O que eu digo para Israel? O que ele vai falar? Diga que eu sou, me enviou a voz. Eu sou o que sou, Moisés. A origem etimológica da palavra, né, vai gerar o tetragrama. As 4 consoantes que vão dar origem ao nome mais próximo para Deus. E é o tetragrama. Depois os massuretas vão vulgarizar, vão colocar as vogais, aí nasce a palavra Iavé, né? E então Deus não tinha nome, Deus não tem nome, mas na máxima de Deus para a humanidade, para que a humanidade conheça esse Deus, ele revela-se em seu Filho Jesus Cristo. E sai fora dessa história que no judaico, que no hebraico não tem J e Jesus é Deus cavalo. Isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira, tá? E eu não vou entrar nem na questão teológica, eu vou entrar na questão prática, pragmática. Se fosse isso, você não botava a mão na cabeça de um endemoniado e o diabo não ia embora pelo nome de Jesus Cristo. Deus não permitiria que a humanidade conhecesse o nome de Jesus e Jesus fosse Deus cavalo. Isso é uma grande falácia do diabo para poder tentar tirar, né? Porque não tem como tirar a grandeza desse nome, que até os demônios temem e tremem, o nome de Jesus. Tá bom? Mas vamos lá. Subsídios para o estudo diário. Segunda-feira, Levítico 26, de 1 a 13. Eu sou o Senhor vosso Deus. Terça-feira, Êxodo 5, de 1 a 5. Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Isso é Faraó. Quarta, Gálatas 6, de 1 a 10. Deus não se deixa escarnecer. Isso aí todo mundo conhece, né? A lei da semeadura, Deus não vai se deixar escarnecer. Quinta-feira, Isaías 42, de 1 a 9. A minha glória, pois, ao trem não darei. Isaías vai falar sobre isso. E nem o meu louvor é imagem de escultura. Olha só aqui. Olha como é que ele vem combatendo a idolatria desde os primórdios da humanidade. É coisa séria, filho. A chapa é quente. Não vem querer introduzir ninguém no lugar de Deus, não. Que eu vou orar aqui para fulano, eu vou clamar para Beltrano, eu vou rezar para não sei quem, eu vou... Sai fora disso. Esse Deus que é o Deus verdadeiro e vivo, tá? Ele não dá o louvor dele a ninguém. Ele não dá o louvor, nem o louvor dele, nem a adoração, ele não dá a ninguém. Ele é Deus, tá? Quinta-feira, Isaías 42, de 1 a 9, a minha glória, pois ao trem não darei. Sexta-feira, Deuteronômio 10, de 12 a 22. E sábado, 1 Crônicas 16, 24 a 30. Dai ao Senhor glória ao seu nome, tá? Depois aí, faça uma leitura. Se você não estudou, não deixe de estudar essa lição, que ela é muito importante, ela é boa para nós, tá? Deus não precisa se autoafirmar. É isso que a gente precisa entender. Olha só. Se nós não adorarmos Ele, Ele não vai deixar de ser Deus, amigo. Ele vai continuar sendo Deus. Ele é Deus, tá? A palavra Jeová, que é uma derivação de Iavé, do tetragrama, tá? Na sua origem, é aquele que é absoluto. Deus não precisa de ninguém. Guarde bem isso.
Duas coisas que você não pode esquecer. Deus não precisa de ninguém, não precisa. Comigo ou sem você, ou comigo e com você, ou sem a gente, ele vai continuar sendo Deus. Sem a humanidade, ele é Deus. Sem os anjos, ele é Deus. Se ele estiver só em algum momento da eternidade e permanecer, ele continua sendo gigantesco, grande. Ele não possui princípio e nem fim, ele é eterno. É uma prerrogativa da divindade que só ele tem. Se você pensa que os anjos são eternos, eu me lembro da grande lição de Moisés Feitosa de Moura, meu grande mestre, pastor e amigo, que me disse: os anjos não são eternos, têm vida eterna. Porque o princípio de eternidade é não possuir princípio nem fim. Os anjos têm vida eterna porque tiveram um princípio e foram criados. Então, eterno é só Deus. A igreja, na eternidade, vai ter vida eterna. Como os anjos que no ato criativo do Elohim, do Bara, foram criados. Então, só Deus é eterno. Outra coisa, Deus não tem inimigo. Essa questão de Deus ter inimigo, isso é uma questão que foi introjetada na mente humana pela natureza decaída do pecado e hoje isso é difundido pelo satanismo, que está aí sempre trabalhando por trás das cortinas, nos filmes de Hollywood, nas séries, onde Deus precisa de um guerreiro, que Deus precisa não sei o que para combater o diabo. Deus não precisa de ninguém, rapaz. O diabo não é ameaça para Deus, porque Deus não tem adversário. O diabo é Satanás, é inimigo. A palavra Satanás, na sua origem hebraica, é inimigo. Inimigo da humanidade. Não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo. Tá? Porque ele é inigualável. Ele é eterno. Lembra da manifestação do Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo Messias? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não tem ninguém que se compare a ele. Como é que ele vai ter adversário? Pastor, mas Jesus foi tentado no deserto por Satanás. Sim, porque ele estava na forma de homem. O verbo se fez carne e habitou entre homens. E aquilo dali era a missão dele na terra. De sofrer, passar pelo que ele tinha que passar para trazer o homem a Deus novamente no religare. Religar novamente o caminho do homem a Deus. Tá bom? Mas Deus não tem adversário. Vamos continuar aqui. Leitura introdutória. Deus é autossuficiente. Ó, que a gente acabou de falar. Entretanto, criou o homem para relacionar-se com ele. Assim foi no princípio da criação, antes do pecado entrar no mundo. Gênesis 3:8. Lembra que eu falei que na viração do dia o Senhor entrava no Éden e conversava com Adão? Você imaginou esse privilégio? E é uma coisa extraordinária isso. Deus falava abertamente com Adão. Porém, embora tenha pecado, Deus jamais desistiu daquele ser feito à sua imagem e semelhança. Ao contrário, continuou em busca dele, revelando-se a ele de muitas maneiras ao longo da história. Quer pela natureza, quer pelos profetas, quer por intermédio do seu Filho, quer pela sua palavra, quer pelo seu Espírito, quer pela igreja. Ele sempre vai se manifestar. Eu me lembro de uma declaração de Nietzsche, né, que foi um filósofo alemão, uma personalidade na história, no campo da psicanálise, se não me engano, psicologia. Nietzsche vai escrever uma declaração, um texto, dizendo que Deus está morto. E depois de muitos e muitos anos, perguntaram ao pastor Billy Graham. Billy Graham esteve fazendo uma viagem evangelística, uma das suas cruzadas, e Billy Graham, quando desceu do avião, um grupo de repórteres estavam perguntando, esperando ele para uma coletiva, e na coletiva ele perguntou: pastor, eu queria que o senhor me explicasse a declaração de Nietzsche. Ele tem um texto que fala que Deus está morto. E o pastor Billy Graham começou a rir e disse: rapaz, Deus não está morto, não. E o repórter, cheio de autoridade, disse: mas por que, pastor? Um texto tão bem escrito, tão contundente, tão bem feito e fundamentado, quais são as suas alegações, qual é o seu fundamento para dizer que Deus não está morto? Bem, eu digo para você, e a minha alegação é a seguinte: Deus não está morto porque hoje de manhã eu falei com ele. E o repórter falou: mas todo mundo fala com Deus. Só que, meu filho, tem uma coisa: ele também falou comigo. Então Deus sempre vai se manifestar. Sempre vai.
como a gente leu aqui, ou pela igreja, ou pela natureza, a presença de Deus ela é muito forte na história da humanidade. Muito forte em tudo que nós vivemos. Só que muitas das vezes a gente é cego, porque o pecado tira a nossa sensibilidade espiritual para ver esse Deus tão grande, tão maravilhoso. O pecado cauteriza a mente humana, como o apóstolo Paulo vai dizer. Às vezes as pessoas estão com a mente cauterizada de tanto problema, de tanta coisa que estão vivendo, que deixam de sentir esse Deus. E a gente precisa cada dia buscar do Espírito Santo essa intimidade, essa sensibilidade, para a gente estar sempre conhecendo, prosseguindo em conhecer e vivendo com intimidade com esse Deus que quer se relacionar conosco. Tá? Deus tem crédito. Olha só. Perdão. É o último parágrafo da leitura introdutória. Dada a sua importância, a inestimável autoridade, Deus estabelece os termos dessa relação. Uma linha divisória foi posta entre ele e nós, seres humanos. Ele é o Criador e nós, as criaturas. Estabelecida essa hierarquia, segue-se os outros itens desse contrato que é imposto, por isso chamado de mandamentos. Então, os mandamentos são para sempre mostrar para nós a necessidade dessa dependência, de viver uma vida totalmente dependente do Criador, como criatura. Aí entra, a contramão de algumas doutrinas que nós estamos vendo dentro da igreja, que como a doutrina da prosperidade, onde a pessoa se torna o Senhor e o Deus Todo-Poderoso o seu servo. Eu determino, eu mando, eu profetizo, é dessa forma, meu irmão, ninguém manda em Deus. E muito menos em anjo. Eu já vi alguns pastores, alguns líderes, Miguel, Gabriel, mete a espada, faz isso, aquilo. A Bíblia diz, no livro de Salmos 91, aos seus anjos dará ordem a vosso respeito. Então é Deus que dá ordem a anjo, né? Homem nenhum tem essa autoridade. Homem não tem prerrogativa para dar ordem a anjo. Nenhum homem nessa terra. Nenhum. Tá? Então cuidado com essas coisas. Isso é desmando doutrinário. Desvio doutrinário isso. A Bíblia não dá essa prerrogativa para homem nenhum. Se alguma coisa, algum anjo faz, anjo que vem da parte de Deus, é por ordem e graça do próprio Deus. Aos seus anjos dará ordem ao vosso respeito. É o que a Bíblia diz. E eu fico com a palavra. Deus tem crédito. No Egito, os hebreus foram escravizados e por isso viviam humilhados, porém o Senhor mudou a sorte do povo escolhido. Tá? Deus vai fazer a questão de lembrar, de trazer à memória do povo, tá? Esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tá? De tudo que aconteceu, de como Abraão foi retirado do meio da sua parentela, de como ele foi retirado no meio do seu povo, tá? De como Deus o chama de Ur dos Caldeus, da questão de Isaac no seu casamento, na questão de Jacó e de José. Isso Deus vai trabalhar muito com a memória do homem. Todo ingrato é porque não tem memória. O ingrato tem memória curta. O agradecido, aquele que vive uma vida de gratidão, ele tem memória, ele se lembra do que Deus fez. O povo de Israel, muitas das vezes, no meio da caminhada, chorava: o Senhor nos tirou lá do Egito. Tinha cebolas, pepinos e alhos para cavar nossa sepultura, Moisés, no meio do deserto. Isso se chama ingratidão. Murmurador vive vida de ingratidão. Então cuidado, agradeça. Mesmo que de repente o que você quer você não tem, mas agradeça a Deus que o que você tem foi dado por Ele. Não seja ingrato, seja um adorador, viva uma vida de gratidão, de adoração a Deus, rapaz. Está ruim hoje, amanhã melhora. É Deus que está no controle da tua vida. Para de murmurar, de ver. Eu tenho o costume de dizer com aquela hiena do Hanna-Barbera: a vida, ó azar, ó tristeza. Isso não é vida para servo de Deus. A gente leu aqui nas lições passadas aí, geração santa, sacerdócio,
geração eleita, sacerdócio santo, e a gente precisa ter essa postura de não permitir que essas coisas do cotidiano nos abalem. Nos abalem. A gente precisa ter vida de gratidão. E quando você vive uma vida entendendo a soberania desse Deus, você se prostra diante dele, diante das adversidades. Você se prostra diante dele e começa a ver o que ele pode, o que ele vai fazer, e não adora meramente pelo que ele é, meramente pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Outra questão foi que no Egito o povo não tinha esse conhecimento de Deus. Há mais de 400 anos lá de escravidão, isso foi caindo no esquecimento, embora a tradição oral existisse, mas a gente precisa de viver o dia a dia. Isso é inerente à natureza do homem. Eu vejo muita pessoa contando experiência dos outros, né? Pregando e fazendo uso e menção da experiência dos outros, mas nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus, e foi por isso que o povo ficou mais de 40 anos no deserto, é porque o povo ouvia falar do Senhor de nome, mas não tinha conhecimento desse Deus, não tinha a vivência desse Deus. Quer conhecer uma pessoa? Caminhe com ela. Foi o que Deus fez com Israel no deserto. Deus deu sinais ao seu povo para mostrar que estava com ele. A cada sinal manifesto, os hebreus eram beneficiados e os egípcios prejudicados. Com isso, o Senhor queria anunciar que era merecedor de todo crédito e fidelidade. Olha, que coisa tremenda. Ele tinha que destronar as crenças pagãs. Porque imagina, você ali, né, sem ter a devida difusão ou fomentação da grandeza desse Deus, e o povo sendo bombardeado no meio dos egípcios sobre todas as culturas egípcias. O que vai acontecer nesse inteirinho aí? Alguns vão começar a abandonar a fé dos seus pais e vão começar até a entender e acreditar como funcionava a mitologia e o culto egípcio. Então Deus ele vem para trazer e impactar. É um choque de ordem a tirada de Israel do Egito. Não somente para Faraó, não somente para o povo egípcio, mas para Israel. Aonde Faraó entende que esse Deus, ele não trabalha debalde, ele não trabalha à toa, e Israel entende que tudo que foi falado pelos seus antepassados era verdade. Tá? Israel vai desfrutar de uma glória palpável. Por que isso, pastor? Eu vou dizer, eu vou ser até mais atrevido. Israel comeu da glória, rapaz. Israel comeu do pão que descia do céu. Pão feito da padaria do céu. Alguém já comeu de pão feito na eternidade? Israel comeu do maná. Então a revelação teofânica, a grandeza de Deus, o descortinamento desse Deus para Israel é uma coisa fora do comum, é sobrenatural. Por quê? Porque Deus trabalha para quebrar todo o princípio arraigado no coração do israelita, para poder resgatá-los do Egito. Porque não somente Deus tiraria o povo do Egito, mas também ele precisava tirar o Egito de dentro do povo. Você já deve ter visto isso dentro da igreja, né? Muita gente que sai do mundo, mas o mundo não sai dentro dele. Ficam dentro da igreja fazendo atrocidades, vivendo uma vida espiritual dúbia, muitas das vezes suja, elevando o nome de Cristo. Mas isso é estudo, isso é assunto para outro estudo. Vamos dar continuidade? O desafio de Faraó. A outra coisa, Faraó era um título. Quem era Faraó? A personificação de Amon-Ra. Ele era filho do Deus Sol. Era a personificação. Era um homem, tá, divino no meio, entre os viventes. Ele era a divindade viva entre os homens. Então, o título passava de pai para filho, que se assentava naquele trono, onde se entendia que aquele homem ali era a própria divindade, o Amon-Ra.
Tá? Quando Moisés e Arão disseram a Faraó que tinham ordem de Deus para que ele deixasse os hebreus saírem do Egito, e receberam como resposta: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Olha só o problema que ele vai arrumar. Êxodo 5:2. Porém a Bíblia adverte: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Meu irmão, plantou, colheu. Se você plantou machixe, não vai colher quiabo. O Faraó lançou sementes perigosas no mundo espiritual. Plantou vento e colheu grandes furacões da parte de Deus. Texto em destaque. Quando lemos a narrativa da passagem dos hebreus pelo Egito e a comparamos ao modo como as pessoas deste tempo menosprezam a Deus e ao mesmo tempo em que banalizam os valores supremos, vemos o quanto aquela história é atual. Isso aí você vê que é um assunto atualíssimo, bem contemporâneo, das pessoas banalizarem o Deus que morreu na cruz do Calvário, que sofreu uma barbárie, uma morte abrupta, terrível, né? E veneram aquilo que é de metal, de prata, de pedra. Pastor, é a minha fé, mas se a Bíblia é seu norte, a regra de fé, está errado. Falo com todas as letras, sem milindre, sem medo. A Bíblia condena a adoração à imagem. Ah, mas não é adoração à imagem, aquilo é uma representação da pessoa. Não é isso, não. A Bíblia diz: não se prostre diante de imagem de escultura feita por mãos de homem. Jeremias vai dizer que tolo é aquele que caminha em procissões levando madeiro. É a Bíblia que diz, não sou eu. Eu não estou aqui para atacar a religião de ninguém, atacar a fé de ninguém. Eu só estou simplesmente transmitindo o que a Bíblia diz. E a gente precisa ter cuidado com isso, de cumprir o que está na Bíblia. Tanto o que eu prego o que está na Bíblia. Tá? A gente vê pastores inventando muita coisa, tirando muita coisa da cartola, como se o evangelho fosse um evangelho de mágica. Isso não pode acontecer. E eu faço das palavras, como já falei aqui de uma vez, do pastor Gesiel Nunes Gomes, que para nós assembleanos a gente conhece ele como o príncipe dos pregadores da nossa época atual, que ele diz o seguinte: preguem o que está na palavra. E acabou. Não tem para onde correr. É o que a Bíblia diz. Entendeu? É o que a Bíblia diz. Tá? Vamos lá. Agora o interessante é 1.2. Vai tratar disso aqui. Que nós falamos sobre a caracterização dos deuses. Tá? A caracterização dos deuses. Por que Deus vai atacar primeiro o rio Nilo? Você lembra que a primeira praga foi no rio Nilo? O rio Nilo era a fonte de vida. Era a fonte de toda a vida, a fonte da fertilidade. O delta do Nilo, que está lá até hoje, se não me engano, o Nilo é o segundo maior rio do mundo em extensão e volume d'água, só perde para o Amazonas. Há um tempo atrás o Nilo era tido como o maior rio em extensão do mundo, mas depois de estudos hidrográficos, descobriu-se que o Amazonas é o maior em volume d'água e é o maior do mundo em extensão. O Amazonas, o Nilo, depois o Mississippi. Tá? Então, quando a gente vê que Deus primeiro ataca na raiz o Nilo, não é por coincidência. Tá? Depois ele vai atacar com as rãs, não é por coincidência. De onde que as rãs vêm? Do Nilo. Depois ele vai trazer a praga de piolhos. Isso tudo tem um porquê. Porque Deus é estratégico. Deus não age de forma aleatória. Vamos ler? Vamos lá. Não haveria a menor possibilidade de Faraó ficar sem uma resposta da parte de Deus. E ela veio por meio das 10 pragas. O Senhor as enviou principalmente para desmascarar os falsos deuses daquele país, as quais nada puderam fazer para extirpá-la. Lembra de James e Jambres, que eram os feiticeiros de Faraó? Quando Moisés chega na presença de Deus, Moisés lança o seu cajado e se torna uma serpente. James e Jambres, eles vão lançar a vara deles e vai virar uma serpente também, mas a serpente
do cajado de Moisés devora as serpentes de Faraó. Deus sempre se impõe. Deus sempre se impõe, porque não há Deus como o nosso Deus. O próprio Lúcifer, que é uma palavra que não está no cânon, mas é uma transliteração da Vulgata Latina de Jerônimo, vai trazer a palavra estrela da manhã como Lúcifer. O próprio Lúcifer, em Isaías 14:12, fala assim: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, estabelecerei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. No decorrer do texto fala assim: tu cairás ao mais profundo dos abismos e nunca mais serás para sempre. Deus não se deixa escarnecer, a glória é dele, o poder é dele, o governo é dele. Então não tem ninguém semelhante a Deus, nem semelhante nem superior a ele. Ele é eterno, ele sempre existiu e sempre existirá, independente de homem, de anjos ou de qualquer outra criatura que exista acima do céu, no céu, abaixo do céu, na terra, abaixo da terra, no mar ou abaixo do mar. Deus é Deus, ele é soberano, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tá bom? Cada praga confrontava diretamente a ação protetora de um deus egípcio. Observe: Ísis, a deusa do Nilo, teve as suas águas transformadas em sangue. Olha, Êxodo 7, 15 a 18. Depois lê em casa. Êxodo 7, 15 a 18. Rãs, a deusa do nascimento, que tinha cara de rã, foi confrontada com a praga das rãs. Êxodo 8, 2 e 6. Sete, tá? Sete, o deus do deserto, foi desmascarado por piolhos. Estes causavam tanto incômodo quanto a poeira do ermo levantado pelo vento. Êxodo 16 ao 19. Êxodo 8, 16 ao 19. 7 é o Senhor do caos, aquele que tem cara de coiote, tá? E o Tati, simbolizada pela mosca, foi desmascarado pelas moscas. Êxodo 8, 24. Na cultura cananeia, esse deus ele é Baal-zebub, deus de Ekron, senhor da mosca. Mas os egípcios também já adoravam o Tati. Actor, o Ator, a deusa do gado, do gado, que tinha a cabeça de vaca, e Apis, o deus boi, foram ridicularizados pelo Senhor que matou o gado. Sekhmet, a deusa das doenças. Sekhmet era representada por uma leoa, tá? Entre os egípcios era chamada de leoa sanguinária, a senhora da destruição. Sekhmet, o deus das doenças. E Suno, o deus da peste. Não puderam proteger pessoa alguma das pragas, das sarnas que arrebentavam úlceras do corpo. Êxodo 9, 8 a 11. Nut, o deus do céu, e Osíris, o deus da agricultura, não puderam proteger a terra da invasão devastadora dos gafanhotos. Êxodo 10, 3 a 13. Ra, o Senhor Sol, não pôde trazer a luz quando o Senhor mandou trevas sobre o Egito. Meu Deus. Êxodo 10, 21 ao 23. Vai mexer com esse Deus poderoso. A Bíblia diz no livro de Provérbios que quando o Senhor assentava a terra sobre os seus alicerces e formava todas as coisas, a sabedoria estava com ele e era o seu aluno. Finalmente a morte dos primogênitos desabonou o próprio Faraó, que era tido como um Deus protetor das famílias. Deus exerceu juízo sobre esse povo, exerceu juízo sobre a loucura de Faraó. Tá? Por quê? Deus não se deixa escarnecer. Eu quero deixar um recado para quem está me ouvindo e também para quem esse vídeo vai chegar. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Principalmente você que conhece a palavra e vive uma vida dúbia. Você está pensando, rapaz, que Deus é brincadeira? Você foi criado no Evangelho aí, está vivendo a vida do jeito que você quer.
a palavra foi arraigada em você, foi dentro de você, você conhece a verdade, ou você de repente está dentro até da igreja, é crente e está brincando com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não se brinca nem com o diabo, nem com o diabo se brinca. Mas se você brincar com o diabo, Deus pode ter misericórdia de você e te livra da mão do diabo. Mas quando você brinca com Deus, meu irmão, não tem ninguém que vai tirar você da mão dele. Então não brinca com Deus não. Não brinca com Deus não, tá bom? Cuidado. Cuidado, porque brincar com Deus é algo muito perigoso. Vamos lá, vamos adiantar aí, porque as horas já estou estourando meu horário. Deus estabelece o monoteísmo. Ao anunciar o primeiro mandamento, o próprio Deus adverte: não terás outros deuses diante de mim. A expressão diante de mim mostra a sua intolerância para com qualquer presunção que vise estabelecer a concorrência com ele. Deus não quer, meu irmão, concorrência. Deus não está querendo. Deus não aceita isso. A entrega para ele tem que ser exclusiva e única. Por isso que não tem que ter A, B ou C para você adorar. Ah, porque eu creio nisso, naquilo. Não. Ele que é o único digno de toda adoração, e mais Deus nenhum pode ter. Isso é a Bíblia, não sou eu que estou falando. Tá? Texto em destaque: toda crença pagã resulta na devoção a alguns deuses diferentes. No Egito, terra em que os hebreus estiveram hospedados por 430 anos, adoravam-se vários deuses. Logo, essa liderança tinha de ficar muito clara para eles. Tá? Então, Deus trabalhou dessa forma, porque Ele é tremendo e Ele sabia da necessidade do povo. Deus e deuses, 2.1. A terra prometida para onde os hebreus se dirigiam era devota de vários deuses. Baal, a principal divindade cananeia. A palavra Baal, na sua etimologia, é senhor, marido, amo, mestre. Tá? Os cananeus também cultuavam as deusas femininas da fertilidade, Azera e Astarote. Nos cultos a essas divindades havia prostituição e orgia por entre as árvores dos bosques. O culto ao deus Moloque, por sua vez, exigia o sacrifício do fogo de crianças inocentes até 2 anos de idade. Elas pagavam pela culpa dos homens. Era uma terra como essa que os filhos de Abraão se estabeleceriam, e Deus, por intermédio do seu povo, queria mudar esse quadro. Por isso deu-lhes mandamentos. O que Deus vai faltar? Deus vai fazer? Pautar os limites e conduzir ao povo uma vida de sabedoria. Por quê? Porque a terra estava contaminada. Heveus, perizeus, jebuseus, cananeus, todo esse tipo de povo habitava Canaã e vivia uma vida litúrgica louca. O sacrifício às crianças no vale de Imon, ao deus Moloque, que era uma grande estátua, e dentro dela corria fogo constante. Os pais, além de matar os filhos em sacrifício a Moloque, cometiam atos de pedofilia com os filhos diante daquela estátua, numa liturgia, num culto louco, aonde violavam as crianças sexualmente, tinham atos de pedofilia, lançavam as crianças e matavam as crianças no fogo em veneração ao deus Moloque. Você vê que essa desgraça de pedofilia não começou agora. Tá? A questão de Azera e de Astarotes, que eram caracterizados por postes ídolos, em bosques e florestas, onde a adoração a esses deuses era tremenda, ali nasce a condição da prostituta cultual, onde os homens levavam as suas oferendas e as mulheres também, e ali eles entregavam o sacrifício à deusa Azera, a Astarote, e diante daquele altar, daquele poste ídolo, elas tinham relações sexuais com as pessoas que iam ali levando o seu sacrifício, aos fiéis daquela religião. Então eram verdadeiros atos de loucura cometidos ali, e Deus fala assim: eu vou limpar a terra desse mal. Mas vamos lá. Glória exclusiva. O Senhor não aceita ser trocado, tampouco admitido ser comparado a qualquer outra divindade. Por isso Ele é o único Deus. Quando os homens oferecem cultos a qualquer subproduto da imaginação humana, o Eterno se sente-se afrontado, pois sua glória é eterna e absoluta.
Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. As declarações de Deus a seu próprio respeito ressaltam a sua santidade. Deus é absolutamente separado desse mundo de rituais e crenças religiosas, as quais exaltam outras forças que incidem sobre o homem e a natureza. Um povo exclusivo. Os hebreus ganharam notoriedade na história da humanidade, pois foi por meio deles que o Deus Criador revelou-se de modo singular. Todas as nações da terra estavam contaminadas pelas crenças em deuses diversos, mas o Deus único e verdadeiro revelou-se por meio da nação que é chamada de santa. Não por outra razão, Israel é combatida e odiada até os dias de hoje. Êxodo 19, versículos 5 e 6, 1 Pedro 2, 9. Um dos grandes ódios, né, que as nações nutriam por Israel e até hoje é pela condição de Israel ter um único Deus, esse Deus puro, santo e verdadeiro. Tá? Isso aí virou uma guerra histórica ao longo da humanidade. Exigências ligadas ao primeiro mandamento: amor. O livro de Deuteronômio, cujo significado é repetição das leis, há uma declaração que deveria ser repetida em uma devoção diária pelos filhos de Israel, para lembrá-los de que há somente um Deus, a saber, o Shema, ouvir. Vamos ler Deuteronômio 6, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, Deuteronômio 6, vai procurando aí, a gente já está terminando, tá, querido? Vou ultrapassar um pouquinho hoje, eu não gosto muito de ultrapassar não, mas a gente vai ler isso aqui, vai ser muito bom para a gente, para o nosso entendimento. Deuteronômio 6, versículo 4 e 6 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ó, eu vou mais além. 7. Ensina-os com persistência aos seus filhos. Converse com eles, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos seus braços, prendas na sua testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Tá? Então é muito importante a gente continuar essa missão de levar essa palavra, principalmente dentro da nossa própria família. Vamos continuar? Temor. O temor é uma das mais elevadas expressões humanas, podendo ser negativo ou positivo. O livro de Hebreus fala do temor da morte, que leva os homens a se tornarem escravos do diabo. Cuidado com isso. A morte para o crente é veículo que nos conduz para a vida eterna. O medo, tá? O autor colocou aqui, e o entendimento é esse, de repente fala, pastor, mas quem não tem medo de morrer? O medo é uma coisa natural, tá? Ele coloca aqui de uma maneira, tá, que você tem que entender o contexto. É o pavor da morte. Tem gente que, para, não fala isso não, que... Não. Uma hora ou outra você vai ter medo de morrer, porque isso é natural e inerente à natureza do homem. Agora, o pavor não. O pavor te tira a sua consciência. O pavor, ele vai tirar o seu equilíbrio, tá? O pavor, ele tira a sua maturidade, o seu equilíbrio, a sua consciência. Cuidado, tá? O pavor, tem gente que isso vai se tornar até patológico. Ficar pensando qual é o dia que eu vou morrer. Tem qualquer doença assim, ai meu Deus, minha sinusite vai me matar, a minha rinite vai me matar, o coronavírus vai me matar. Tem gente que não consegue viver, depois da pandemia ficou doido, está batendo cabeça, correndo para lá e para cá, que acha que vai morrer. Meu irmão, a morte é um veículo que nos conduz a Deus, ao crente fiel.
É claro que ninguém vai pedir para morrer e ninguém vai sair por aí querendo morrer. Mas quando a gente fala de morte, a gente entende que para nós não é o fim de tudo. É o início de uma nova história nos braços de Deus. Então a morte não pode ser encarada como um momento de loucura, um momento de extrema preocupação. A morte tem que ser encarada como um momento de aproximação, um momento de passagem para os braços de Cristo. Então não permita que isso se torne patológico. Não permita que isso te traga pânico ou medo. Tá? Ore, se você tem algum problema quanto à morte, tá? Administre isso com muita cautela, oração e cuidado. Se depender de repente, se tem alguém aí que isso se tornou patológico, busque uma terapia. Tá? Mas você não pode ter pânico de morrer, pânico disso ou daquilo. É claro que tudo que existe hoje nos remete a todo quanto é esse tipo de mazela de doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas estão aí, estão em voga, nem tudo é demônio, pelo contrário. Elias entrou no estado depressivo quando foi para dentro daquela caverna. Então você vê que um homem que fez chover fogo do céu, ele passou por um momento de dificuldade, tornou-se depressivo. Então, as doenças psicossomáticas existem. Só que nós temos o entendimento da palavra da verdade. E se eu me sinto mal, eu busco ajuda pastoral, eu busco um psicanalista, um psicólogo, dependendo do caso até um psiquiatra. Tá? Psiquiatra não é médico para maluco, não. Tá? Terapia não é coisa para maluco, não. Psicólogo não é para maluco, não. É para quem precisa. E ninguém é de ferro. E ninguém é de ferro. Agora a morte tem que ser administrada pela palavra de Deus. E quando é pela palavra de Deus, é de uma maneira madura. Não entre em pânico quando falar de morte. Tá? A gente precisa ser forte para entender que uma hora isso vai chegar. Tá? Uma hora isso vai chegar. Salvo a geração do arrebatamento. Tá bom? Mas vamos lá. Já estamos terminando. Nós falamos sobre o temor, né? Mas há um temor positivo devido a Deus, que implica absoluta reverência a um ser que tanto pode lançar e matar no inferno quanto dar a vida. Né? Essa questão essa é muito importante, a questão da igreja entender essa soberania e buscar de Deus aquilo que sempre é o melhor. Né? Por isso os mandamentos. É bem interessante que sempre os mandamentos vão nos remeter à vida. Aquela passagem sobre o Monte Gerizim, né? Deuteronômio 28, se não me engano, vai falar assim: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Olha o que Deus vai falar: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E vai dar um conselho: escolhei a bênção para que vivais. Então só escolhe o caminho da morte quem quer. Mas Deus está aberto aí para se revelar e para falar conosco e nos conduzir no melhor caminho, que é o caminho da vida. Adoração. Os seres humanos são propensos à devoção ligada a algo tangível, por isso fabricam ídolos, que conferem a falsa sensação de uma entidade divina presente. Deus, no entanto, não aceita ser submetido a qualquer imagem. Ele é um espírito e quer que os homens conheçam a sua natureza pela fé. A fé vai pautar o Evangelho. Né? João 8,24, Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. O interessante disso aí que nós falamos é que esses eventos de adoração a outras entidades ou a outras pessoas que não são o próprio Deus, eles não estão limitados ao Antigo Testamento, não é veterotestamentário, não. É bem interessante a gente conhecer isso daí. Por quê? Porque Paulo vai ter um problema com a igreja de Colosso. Ele vai ter um problema muito sério com a igreja de Colosso. A igreja de Colosso vai viver um dilema e Paulo vai ter que combater isso, que é o culto dos anjos. O culto dos anjos, Paulo vai falar em Colossenses capítulo 2, que a igreja acreditava no culto dos anjos. Um segmento ali vai querer fazer culto para anjo. Né? E como é que funcionava isso?
pelas igrejas estarem na sua maioria, né, ou na sua totalidade, se não me engano, na região de cultura helênica, de cultura grega, greco-romana, eles vão avocar para si o povo de Colosso, porque são prosélitos, vêm da cultura grega, então eles vão dizer assim, Deus está muito ocupado para nós. Deus é muito ocupado, então Deus ele não tem tempo de ficar atendendo a gente. O que ele vai fazer? Ele vai mandar mensageiros. Então é a cultura dos aeões. Os gregos trabalhavam com os aeões, os mensageiros dos deuses para os homens. Então Deus ele não vai ficar vindo falar com a gente, se revelando para a gente. Ele vai mandar os seus mensageiros, que é um mensageiro de Deus para a igreja, né? Para mensageiro de Deus para a humanidade no Antigo Testamento, são os anjos. Então, na mitologia greco-romana, era o deus Hermes, né? Então eles vão acreditar nos aeões, que são mediadores entre Deus e o homem, porque Deus é muito ocupado e Deus não vai falar diretamente com a igreja. Então eles vão remeter esses aeões aos anjos. Vão fazer um sincronismo dentro da igreja de Colossos. Deus não vai falar conosco, Deus vai mandar os seus anjos, os aeões, na cultura grega. E Paulo vai ter que combater isso, negativo. Deus não vai mandar mensageiro. Deus habita em nós por intermédio do Espírito Santo, manifesto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está no nosso meio. E isso não acontece hoje, né? Claro que acontece. Quando a gente vê em algumas igrejas, quando o irmão grita lá do púlpito lá, tem um anjo no meio da igreja, neguinho vira cambalhota, dá golpe de Kung Fu, planta a bananeira, porque tem um anjo. Aí o pregador pega a palavra e diz que Jesus está no meio da igreja, não faz diferença nenhuma para algumas pessoas. Então isso Paulo vai combater, e esse problema já não é um problema que acontece agora, mas é um problema desde os primórdios da humanidade, de retirar a adoração desse Deus soberano, tá? E distribuir a autoridade de Cristo, distribuir a manifestação do poder, distribuir para outras pessoas, que os homens entendem como divino. Tá? Isso não pode acontecer. É o nosso Deus único, verdadeiro e soberano. A confiança está implícito no primeiro mandamento, que o Senhor é digno de confiança, quando Ele mesmo diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Olha Deus lembrando disso. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Quem te tirou fui eu. Deus dizendo para Israel. Êxodo 22. Êxodo 20, verso 2. Ele tem o que mostrar. É essa a confiança que leva os crentes a buscarem em oração. Por isso que a gente dobra o joelho e fala direto com Deus. Eu não vou falar com o secretário, querido. Eu não vou falar com o assessor. Até porque Deus não tem assessor nem secretário. Mas às vezes as pessoas podem entender assim, eu vou pedir para fulano porque o pai responde. Negativo. Eu vou pedir para fulano porque Deus responde. O sangue derramado na cruz do Calvário, que banhou ele de alto a baixo, o sangue derramado na cruz do Calvário, abriu um caminho novo, vivo, perfeito, para que eu e você dobremos os nossos joelhos dentro do nosso quarto, na nossa igreja, no seu trabalho, aonde for. O caminho foi restaurado, aberto, um caminho para que nós venhamos falar diretamente com Deus. Então, se eu posso falar diretamente com Deus, eu não vou falar com mais ninguém, vou falar com Ele. Quem é militar sabe disso. Para que eu vou buscar a figura de um oficial subalterno, intermediário, se eu posso falar com um oficial superior? Se eu posso falar direto com o comandante, eu vou buscar. Se eu tenho a prerrogativa, eu não quebro uma escala hierárquica, se eu tenho essa legitimidade, é o que Cristo deu para a igreja. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele não quebra, ele abre esse caminho para a igreja, porque só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. A obediência, no que tange aos seus preceitos eternos, o Altíssimo é intransigente. A bênção resulta da obediência e a maldição da desobediência. As insígnias desses resultados estão nos montes Ebal e Gerizim, que nós falamos aqui, onde foram proferidas as leis de bênção e maldições, respectivamente, Deuteronômio 27 e 28. É fato, os mandamentos são impostos assim, obedecê-los implica em satisfazer as exigências do próprio Deus. Obedeça a palavra de Deus e você há de prosperar.
Obedeça a palavra de Deus. Isso é muito importante para cada um de nós. Podemos crescer espiritualmente, prosperar espiritualmente. O Senhor Jesus, ele é aquele que cuida do seu povo, mas a gente precisa viver um caminho segundo a palavra de Deus. Conclusão: dificilmente uma crença politeísta será coerente em seus valores éticos. As divindades não concordam entre si quanto ao que se pode ou não fazer. O que garante o absolutismo de um padrão ético elevado, capaz de estabelecer uma relação harmoniosa entre o homem e os seus semelhantes, é o fato de existir um Deus que é, ao mesmo tempo, onipotente, justo, bom e capaz de se aproximar dos seres que criou, estabelecendo contato com eles nas bases do amor. Eu acho que é uma questão muito própria para nós, igreja, né? De repente você está assistindo esse estudo e está assim, mas meu Deus, será que o que eu vivi é tudo errado? Eu sempre vou colocar isso para você. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Se você de repente não tem um costume de ler a Bíblia, comece lendo a Bíblia. E todas as vezes que você for ler, dobre os seus joelhos e peça ao Espírito Santo de Deus. O Deus Espírito Santo. Como eu sempre faço. Desde a minha mocidade, quando eu era adolescente, eu dobrava os joelhos e eu falava a Jesus, que o teu Espírito Santo seja o meu professor. Descortina para mim os segredos da Bíblia e eu te peço algo mais, Senhor. Que eu possa guardar isso na minha mente, me dar sabedoria, entendimento. Me ensina a entender essa palavra e, acima de tudo, a viver essa palavra. É o que nós precisamos. Obrigado pela sua atenção. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando no dia de hoje, sempre. Obrigado a você que está sempre conectado. Difunda a nossa EBD online. Hoje à noite teremos uma live, um culto para a glória de Deus. Eu quero convidar você, a sua família, para você que de repente não conhece a nossa igreja. Assim que acabar essa pandemia, dá um pulinho ali na rua 1º de outubro, número 9, Porto Novo, São Gonçalo, tá? De repente ficar difícil, faça o contato com alguém do grupo, assim que terminar essa pandemia, tá bom? E nós estamos orando para que isso acabe, para que isso se encerre, para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom ter você conosco. Se você de repente não entendeu alguma coisa, está assim meio perdido, faça contato com a gente, que a gente está aqui para esclarecê-los, tá bom? E nós estamos aqui não para ofender a religião de ninguém, tá? Mas estamos aqui para falar o que a Bíblia diz. E às vezes o que a Bíblia diz é duro, mas é Bíblia e é a palavra de Deus. Então eu sempre vou ficar com a palavra. Que Deus nos abençoe, fique na paz, fique com Deus, seja feliz, cuide da sua família, que é o maior patrimônio que Deus te deu abaixo da tua salvação. Sem família não há igreja, sem família não há sociedade. É o nosso maior tesouro. Deus nos abençoe, tudo de bom chega até a sua vida. Daqui a pouquinho, 19h30, nós vamos estar transmitindo a nossa live. Aguardo você, fale do nosso grupo, convide as pessoas, fomente o Evangelho, seja instrumento de palavra de esperança. Deixa Deus te usar. Não vamos falar quantas pessoas morreram, vamos falar quantas pessoas viveram. Vamos falar quantas pessoas foram curadas. Não coloca desgraça no grupo da igreja não, querido. Coloque vitória, bênção. Os cuidados, todos nós sabemos quais os cuidados que nós temos que tomar. Então vamos tomar os cuidados e vamos orar para Deus, pelo presidente da República, para que isso passe de maneira mais rápida possível. Beijo do Careca, tudo de bom, saudade do meu povo, saudade de cada um de vocês. A paz do Senhor em um domingo de bênção, em nome de Jesus. Amém.